Quando a presença acolhe, o papel da estrela nos processos de despedida. Hoje eu estou aqui na Metropax para falar com Viviane Brasil sobre esse trabalho lindo que leva acolhimento às famílias. Compreender o papel da estrela dentro desse contexto no setor funerário, onde ela leva o acolhimento para os entes queridos. Como nasceu, Viviane, essa ideia de incluir a estrela nesse papel dentro do velório, da despedida aqui na Metropax? Bom, primeiro te agradecer pela honra de participar de um projeto tão lindo, né? E poder falar um pouquinho de como veio essa ideia da estrela para o acolhimento funerário. Eu conheci o trabalho de um cão que inclusive foi resgatado das ruas na Colômbia, quando eu visitei as empresas na Colômbia. E lá eu fui recebida por um cachorrinho muito lindo, todo preto e branco, pequenininho, mas todo uniformizado, de crachá. E naquela época eu nem gostava de animais, pra ser sincero, eu nunca quis ter cachorro, né? Mas vendo aquela cena e recebida por aquele animal resgatado, que a empresa ajudou de alguma forma, eu falei, poxa, que trabalho lindo, acho que pode ser interessante a gente ter isso na Metropax, já que somos tão fortes em acolhimento, em cuidado com as famílias que perdem seus entes queridos, e de repente a gente vai trazer algo novo. E foi certeiro. Escolhemos a estrela e hoje ela faz um trabalho magnífico. Você percebe que muda no ambiente quando ela está presente? Ela tem um momento de entrar, na hora que a família está despedindo? Como que você nota que esse trabalho está sendo diferente ali para essas famílias? Bom, tudo começa no atendimento, no acolhimento às famílias. Elas veem o trabalho da estrela nos vídeos, nas TVs que a gente tem nas salas, e as próprias consultoras divulgam o trabalho da estrela. E quando a família se sente preparada, sente que vai ser um momento diferente para ela, são famílias normalmente que gostam de animais, elas autorizam e solicitam a presença da estrela. A estrela normalmente entra e fica em torno de 15 a 20 minutos em cada acolhimento, em cada despedida. Normalmente ela vem antes do final da cerimônia, onde as pétalas caem, tem toda uma cerimônia com música, ela entra bem antes disso tudo. E é interessante que nos momentos que eu vejo a estrela participando, o quanto o ambiente muda, o quanto aquele peso, aquela tristeza, aquela dor intensa se transforma. E a gente vê realmente irradiando um sorriso mais ameno, um coração acalentado, e dá um orgulho muito grande. A gente vê que esse trabalho traz um aconchego, ameniza um pouco a dor de quem perde um ente querido. Então, eu acho que é indiscutível a excelência do trabalho dela, o quanto isso é positivo para as pessoas que gostam, né? E é uma coisa incrível, porque normalmente o tutor gosta de animais, ou a pessoa que faleceu gostava de animais, mas a estrela escolhe quem ela quer cuidar, acolher naquele momento. Às vezes ela nem vai no contratante, ela vai em outra pessoa que está dentro da capela, e aí a gente vai entender a história e percebe que aquela pessoa realmente precisava de um abraço mais forte. Então é incrível como tem essa sensibilidade de entender quem precisa dela. E de fato é isso que eu escrevi no meu artigo. O quanto é especial, né, esse contexto da intuição do animal de ir até certas pessoas para fazer o acolhimento. E ela escolhe, é impressionante. Muito bom. Qual foi o momento mais marcante que você já presenciou quando a estrela estava nessa despedida, em alguma despedida? Bom, todos os atendimentos que a gente já fez, ela chega e cumprimenta várias pessoas que ela escolhe no ambiente. Mas teve um caso em especial. Aliás, tivemos dois, tá? Se você me permitir, eu vou citar os dois. Claro. Um deles foi quando a gente entrou com ela nessa capela mesmo, e ela foi direto para a urna, ela não foi nas pessoas que estavam assistindo a cerimônia. E quando ela chegou ao lado da urna, ela pulou e pôs as patas. Claro, eu fiquei extremamente preocupada, né? Falei de um acidente com a urna e tal. Mas aí a gente foi entender. A senhora que tinha falecido tinha adotado vários cães, gostava muito de animais, e vai explicar isso, né? A estrela foi direto nela, homenageando essa senhora. Nossa, então, que assim, lindo. só o cara lá de cima para explicar pra gente como esses serzinhos têm esse sentimento, esse feeling de escolher para quem ele vai primeiro. É verdade. E um outro caso que nós tivemos foi uma criança que, infelizmente, faleceu em função de um câncer já avançado. Ela tinha 5 aninhos. E quando nós chegamos com a estrela no velório, tinha muita criança para se despedir dele. Então foi muito bonito de ver, porque as crianças entenderam que ali não era um lugar só de tristeza, de muito choro, tinha algo diferente. Então a estrela chegou e na cabeça dessas crianças ela era um pônei, né? Porque todo mundo queria andar em cima dela, veio aquele monte de crianças subindo, eu, não, calma.
Mas a Estrela interagiu super bem com todos. E aí eu já vi as pessoas, a avó da criança, o pai veio me abraçar e agradecendo por ter trazido essa diferença, esse amor todo para a despedida do filhinho deles. Então, foi bem bonito. É que quando tem crianças nas despedidas, nossas empresas precisam trazer mais acolhimento para esse momento, né? Até porque pais pensam que as crianças não podem participar de velórios, e é o contrário, né? Então, tendo o suporte da Estrela, acredito que deve ter sido maravilhoso para esse momento ali da criança depois lembrar o quanto ela foi acolhida, né? Tem uma mãezinha que me falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ela perdeu a filha com 14 anos. Nós fizemos a cerimônia de despedida dela e as crianças da escola vieram, os coleguinhas. E aí uma das crianças virou para essa mãe e falou: tia, eu fui na festa de despedida da Duda. E assim, eu nunca mais esqueci. Quer dizer, essas crianças, como você falou, a gente precisa falar, a gente precisa explicar para elas que tudo é passageiro, estamos aqui só de passagem, mas a gente tem medo de falar de morte, a gente não comenta entre os familiares, principalmente com as crianças a gente não fala, mas nós, diretores funerários, quem trabalha no setor do luto também, tem que saber receber, saber acolher essas crianças, não só com o trabalho de acolhimento dos animais, mas com um espaço kids, com desenho, com brincadeiras discretas para essas crianças, para elas se sentirem acolhidas naquele ambiente tão difícil. Então, eu acho que essa festa de despedida é uma coisa incrível, né? E não é uma cerimônia de tristeza. Né? Realmente. E como que as famílias costumam reagir quando a Estrela entra? Quando, de fato, no início, lá daquela contratação que você citou, que às vezes elas vêm na televisão, como elas costumam reagir? Na maioria delas com um impacto, assim, muito positivo, né? É tipo assim, eu não sabia que vocês tinham esse trabalho, eu não sabia da existência da Estrela. E realmente a gente não divulga muito para preservar a Estrela, porque é uma energia que não dá, assim, para expor ela muito tempo nisso. Então a gente procura escolher algumas famílias realmente. E essas famílias que acabam tendo esse contato, elas são surpreendidas e é sempre positivo, é incrível. A gente percebe que elas estão ali chorando, resolvendo todos os trâmites, toda a burocracia do acolhimento funerário, mas na hora que fala da Estrela, o sorriso se abre, é encantador, só presenciando para entender. Lembrando que nós precisamos também olhar para esse bem-estar do cão que está aqui em serviço, né? Porque tem a energia, né, que suga a energia desse momento delicado, que também vai para ele. E eu vejo que vocês fazem isso também muito bem, quando você está falando que não agenda tantos trabalhos para ela, porque tem que preservar essa energia que acaba cometendo o corpinho dela de alguma forma, né? E tem estudos que comprovam isso de fato, né? Uma dúvida que me surgiu: qual o investimento para contratar a Estrela? Importante você falar disso, Kênia, porque apesar de todo o custo que a minha filha tem, né, porque é como um filho, faculdade, roupa, maquiagem, a Estrela tem esse custo e ele não é repassado aos nossos clientes. A Estrela tem um trabalho voluntário, é um trabalho de amor, de cuidado, e é um diferencial gigantesco da Metropax. Nós sempre pensamos no acolhimento, no cuidado das famílias, assim como temos o Amor Infinito, que é um encontro de famílias que nós não cobramos também, tem acompanhamento pelo nosso psicólogo, pela nossa equipe de cerimonialistas, e as famílias se reúnem e falam do seu momento, da sua dor, da sua fase do luto, e a gente não cobra nada. O trabalho da Estrela é a mesma coisa, não é cobrado, só tem que realmente ser agendado com a família, com ela, e ela vem e fica no máximo uns 15, 20 minutos, mas não vamos cobrar por isso. Que especial. É uma missão. Verdade. O que você gostaria que as pessoas compreendessem sobre esse trabalho? Bom, primeiro que eu acho que esse serzinho, ele é escolhido para certas atividades e que não é para qualquer um. Não é qualquer raça de animal que está preparado para isso. Não é qualquer momento, não é qualquer empresa que pode fazer isso. Eu tenho visto algumas empresas, inclusive, colocando vários animais dentro da empresa, sem um cuidado, sem um acompanhamento adequado, pessoas criando Goldens para poder realizar esse trabalho, mas sem um acompanhamento mais intenso, do tipo, a Estrela foi adestrada 3 vezes, acompanhada, constantemente estamos fazendo a reciclagem desse trabalho com ela,
ela tem todo um acompanhamento, inclusive com a nossa profissional de reiki, para cuidar dessa questão da energia dela. Ela tem um acompanhamento da veterinária para cuidar da saúde, com todo o contexto de vacina, de exames em dia. Não é simplesmente você pegar um animal qualquer, que não é um animal preparado para esse tipo de trabalho, e colocar na empresa. Tem todo um investimento a ser feito com esses cuidados. Então, é muito além do que imagina. Pega um cachorrinho e entra com ele numa cena de velório. Não funciona assim. Tem todo um bastidor muito sério por trás disso e muito responsável. Até mesmo porque, né, Viviane, tudo que a gente for criar de estratégia nova para o mercado, nós precisamos ter responsabilidade. Com certeza. E quando se diz animais, a gente tem que ter uma responsabilidade em dobro, principalmente com esse bem-estar desses seres, né? Porque a responsabilidade cai sobre nós. Então, você é a mãe da Estrela, só para deixar claro aqui. A Estrela não é um cão que foi inserido no espaço da Metropax. A Viviane é a mãe da Estrela. Ela mora comigo, ela vai e volta, ela não fica na empresa, ela não vive esse contexto o dia inteiro, não. Ela vem por um momento para atender a família e volta para casa. Ela não fica o tempo todo, justamente porque esgota muito o animal. A gente tem todo um cuidado com isso, não pode ser assim. Eu quero fazer um fechamento aqui agora, nesse momento especial, porque é um momento assim que até me traz uma emoção grande, de falar o quanto os animais eles fazem essa ponte de suporte para as nossas dores, né? Eu vejo que muitas pessoas elas saem de luto, elas saem de processos dolorosos em vida. E aí esse momento da despedida, de trazer para uma sala imersiva, com uma cerimônia tão elaborada, com o acolhimento que vocês fazem, traz um diferencial. Então, conta pra gente, assim, uma contextualização maior, o que de fato as pessoas precisam compreender sobre esse trabalho aqui na Metropax com a Estrela. Olha, assim como você falou que se emociona, você perguntando, também me sinto assim, emocionada, porque eu sou o exemplo de pessoa que não gostava de animais. Hoje eu tenho 7, né? 5 na minha casa, a Estrela mora comigo, tem todos os cuidados semanais, como você falou, faz reiki, faz spa toda segunda-feira, a gente cuida do pelo, aquela coisa, preserva para que ela não tenha muitos atendimentos. Mas eu falo que existe uma diferença muito grande quando a gente entende a missão que esses bichinhos têm na vida da gente, a importância que eles têm. E eles foram escolhidos, eles foram selecionados para certos trabalhos, às vezes, que só presenciando, só vivendo é que você vai entender. Então, eu acho o seguinte, as pessoas que não tiveram essa oportunidade de ter um acolhimento de uma gerente pet, de um animal pet, de um animal que trabalha com acolhimento, tente entender isso, participe de uma cerimônia com pet e você vai ver o quanto é transformador. Eu queria muito que várias famílias pudessem viver o que a gente vive aqui com ela, porque é um diferencial inacreditável, mas é realmente para quem gosta de animais, porque quem não gosta nunca vai entender esse amor inexplicável e que não pede nada em troca, né? A Estrela está a serviço da Metropax para acolher as famílias em todo o seu contexto, nas despedidas. E esse é o maior ativo que nós temos aqui, né? Exatamente. O acolhimento.